Você já parou para pensar na quantidade de produtos que aplica diariamente na sua pele? Sabonetes, tônicos, óleos corporais, cremes faciais, maquiagens. O que não falta é produto com a promessa milagrosa de fazer por você o que nem mesmo você faz pela própria saúde. É bem provável que você tenha alguns desses cosméticos que eu acabei de citar aí no banheiro da sua casa. E talvez tenha até mais, porque a gente sabe que a lista é extensa e a indústria está sempre inventando algo novo. No entanto, o que a maioria desses produtos tem em comum é essa falsa promessa de que estão cuidando da sua pele. É dessa forma que o que parece ser um cuidado pessoal pode acabar se tornando um campo minado de toxinas. Nesse vídeo, eu vou revelar alguns dos ingredientes por trás dos cosméticos convencionais e o impacto que eles podem causar na sua saúde. E spoiler! Vai de alergia até câncer. Estamos começando essa série com o intuito de te conscientizar de que o perigo é real, para que dessa forma você seja capaz de fazer escolhas melhores, que te proporcionem, de fato, mais qualidade de vida. Eu comecei esse vídeo te perguntando quantas vezes você aplicava um produto na sua pele, e deixa eu te ajudar. Geralmente, num dia comum, quando você acorda, você vai tomar um banho e aí passa shampoo, condicionador, sabonete. Depois do banho, você começa a sua rotina de skincare e aí aplica tônicos, esfoliantes, óleos corporais, hidratantes faciais. Quando termina o seu skincare, você vai se maquiar e aplica batom, sombra, base, rímel. Depois passa um desodorante e finaliza tudo isso com um perfume, por exemplo. Só aqui eu citei em torno de 11 produtos que você aplicou numa manhã. Isso sem contar as vezes que você vai repor esse batom, por exemplo, vai tomar outros banhos ou fazer uma nova maquiagem para sair à noite. E o porquê isso é tão problemático? Por quê? Porque, veja bem, menos de 20% desses componentes presentes nos cosméticos foram testados por um comitê de segurança. Ou seja, a gente não sabe o que eles vão causar na nossa saúde quando usamos eles por um longo período de tempo e frequência. Tem um vídeo que conta a história dos cosméticos e nele a autora, em um determinado momento, faz o seguinte questionamento: se a gente voaria, se você aí voaria numa empresa que só inspeciona 20% dos seus aviões? E é óbvio que não, você evitaria ao máximo, porque a chance de dar ruim é muito grande. No entanto, você não tem esse mesmo cuidado na hora de escolher os cosméticos que vai aplicar na sua pele, que é o maior órgão do corpo. E tudo que você aplica sobre ela é absorvido e vai parar na sua corrente sanguínea. Ou seja, todas essas toxinas estão entrando no seu organismo. Dessa forma, a exposição a esses ingredientes que não foram testados ou que foram testados e são comprovadamente tóxicos por um longo período de tempo e frequência é perigosa. E é por isso que estamos vendo cada vez mais surgirem os efeitos colaterais na população. Acontece que, apesar desses efeitos estarem surgindo com mais frequência agora que o uso está descontrolado, essa vontade de enfeitar e perfumar o corpo não é de hoje. Na verdade, registros antigos mostram que lá no Egito eles costumavam usar um cosmético na região dos olhos que era feito com pigmentos pretos e chumbo. A gente sabe hoje, que a ciência já comprovou que o chumbo ele é tóxico, ele se acumula no nosso organismo e afeta todos os nossos órgãos e sistemas. Naquela época, eles não tinham esse conhecimento, por isso aplicavam. Hoje, apesar de já termos esse conhecimento, nós continuamos vendo chumbo em alguns cosméticos. O chumbo é raramente encontrado na sua forma pura na crosta terrestre. O que a gente encontra é ele presente dentro de um composto mineral. Então, é dessa forma que ele acaba indo para os cosméticos. Ele não é aplicado, na maioria, há exceções, eu vou falar delas mais adiante, mas geralmente ele não é aplicado de forma intencional. O que acontece é que alguns corantes, alguns aditivos, aprovados tanto pela FDA quanto pela Anvisa, eles contêm chumbo, porque são feitos a partir de minerais que têm vestígios desse elemento. É dessa forma que o chumbo está presente, por exemplo, nos batons, que inclusive era lenda urbana até 2007, quando começou a surgir um movimento nos Estados Unidos de cosméticos seguros, e esse movimento lançou um relatório chamado de O Beijo Venenoso.
Nesse relatório, através de um laboratório independente, eles testaram 33 marcas de batons quanto ao teor de chumbo. Dessas 33, 61% delas tinham chumbo na sua composição. E isso, na época, foi um susto, porque ninguém imaginava que tinha chumbo. E aí você imagina que os órgãos regulamentadores tivessem agido, feito alguma coisa, mas na verdade eles não fizeram nada. Levaram 2 anos, muita pressão popular e cartas de 3 senadores americanos para que a FDA lançasse um estudo de acompanhamento, onde, nesse estudo, ela mostrou que todos os batons que ela testou tinham chumbo na sua composição. Agora eu vou abrir um parênteses para mostrar as marcas que mais tinham chumbo, que era a P&G, a L'Oréal e a Revlon. Depois, em 2012, que foi o mais recente estudo que eles fizeram, eles testaram e viram que tinham chumbo em 400 amostras de batons. Eu vou deixar aqui na tela, vocês vão ver que mais uma vez a L'Oréal está marcando presença com o seu batom chumbado muito acima do limite que hoje é permitido como seguro. E há produtos onde há aplicação intencional do chumbo, como é o caso das tinturas capilares, que é permitido o acetato de chumbo em sua composição. Então, essa vontade de mudar a cor do cabelo, ela não é recente, Assim como há registros de que lá no Egito Antigo eles aplicavam um cosmético com chumbo na área dos olhos, no Império Romano, as evidências mostram que eles aplicavam pentes embebidos com acetato de chumbo, que em contato com o vinagre produziam essa cor marrom escura. Então, naquela época, mais uma vez, eles não sabiam dos efeitos tóxicos do chumbo no nosso organismo. Hoje, a gente já sabe o que eles causam e, mesmo assim, os órgãos regulamentadores continuam permitindo. Para não dizer que nunca fizeram nada, em 2006, a Anvisa proibiu o uso do chumbo aqui no Brasil, mas essa proibição não durou nem 8 anos. Quando foi em 2013, a Anvisa voltou atrás e regulamentou o uso do acetato de chumbo em tinturas capilares com a concentração máxima de 0,6%, que é o que hoje eles consideram como uma concentração segura. O discurso usado tanto pela indústria quanto pelos órgãos de vigilância, como a Anvisa e a FDA, é que nessa concentração a absorção cutânea é baixa, então é pouco provável que ofereça riscos à nossa saúde até o momento. O que eles ignoram é a questão cumulativa. Um produto como o chumbo, ele se acumula no corpo ao longo do tempo. Portanto, baixas exposições repetidas frequentemente podem resultar numa exposição significativa. Tanto é que em um estudo da Universidade da Califórnia, os pesquisadores descobriram que as mulheres elas aplicavam batom em torno de 2 a 14 vezes por dia. Isso, em termos de exposição química, significa ingerir até 87 miligramas por dia, todos os dias. Entrou chumbo no meu organismo, para onde ele vai, Bia? As maiores concentrações do chumbo são encontradas nos ossos. Porém, não é aí que surgem os primeiros sintomas da toxicidade dele. Na verdade, as informações ainda são limitadas sobre o que ele causa nessa área. O que a ciência tem é que as áreas críticas mais afetadas são o sistema nervoso, a medula óssea e os rins. Inclusive, um dos mais sérios desvios tóxicos causados pelo chumbo é a encefalopatia. A encefalopatia é um distúrbio funcional do sistema nervoso central, associada também à insuficiência hepática. E essa doença ela é caracterizada por alterações de atenção, sono e também por distúrbios motores, que vão desde simples letargia a estupor ou coma. Há 2 tipos, a encefalopatia aguda e a encefalopatia crônica. A aguda ela é rara e só acontece quando os níveis de exposição ao chumbo são maiores que 10 miligramas. Já a encefalopatia crônica, ela pode ser resultante de uma encefalopatia aguda, como também pode ser causada por uma exposição prolongada do chumbo, que vai se acumulando no nosso organismo. As crianças são mais suscetíveis do que os adultos ao efeito da encefalopatia no sistema nervoso. E a exposição ela pode começar ainda no útero, caso a mãe tenha chumbo no seu organismo, e ir aumentando depois do nascimento através de inúmeras fontes. A toxicidade do chumbo na infância pode ter efeitos permanentes, como a deficiência cognitiva.
Durante o desenvolvimento de uma criança, o sistema nervoso ele pode ser afetado adversamente por valores de chumbo menores que 10 mg, níveis que antes eram considerados seguros. A questão é, existe um nível seguro para uma substância que é potencialmente tóxica e que se acumula no nosso organismo? A lista é longa e o chumbo é apenas um dos exemplos, porque diante de tantas inovações tecnológicas, a indústria foi adicionando vários aditivos para aumentar a eficácia, a durabilidade e a viabilidade dos cosméticos. Alguns outros exemplos são diazolinediureia, dioxano, paraformaldeído, formaldeído, fitalatos, parabenos. A lista é longa e nesse vídeo eu me restringi apenas aos metais pesados. Até agora eu falei sobre o chumbo, mas na fabricação de cosméticos também são usados o níquel, o arsênico, o mercúrio e o alumínio, que é classificado como um metal leve. Mas na verdade todos eles se acumulam no nosso organismo e podem causar desde dermatite de contato a dermatite alérgica, por exemplo. Sabe aquele batom vermelho que é o seu xodó? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Ele pode estar cheio de metais pesados, que toda vez que você passa, entram no seu organismo e estão se acumulando por aí. Presta atenção no que eu vou falar agora. Cosméticos pigmentados na cor vermelha estão contaminados com arsênico, chumbo e mercúrio. Um trio de peso altamente tóxico. E agora, eu nunca mais vou usar batom? Não, existem outras opções mais naturais, como é o caso do batom de urucum. Sabe o coloral que você coloca na comida? Então, é feito com essa mesma semente, só que usando a semente fresca. E o resultado fica assim. Esse batom vem de conhecimento ancestral, vem da tradição indígena, desse povo que é conectado com as plantas, que conversa e escuta elas. E é um batom que é natural e não faz mal. Para além do vermelho, também existem outras opções de batons naturais usando pigmentos de plantas. Recentemente nós testamos uma versão com cacau natural e resultou nesse marrom escuro que vocês estão vendo. E o bom do fazer manual é que você pode usar outros pigmentos que, quando misturados, resultam em cores diferentes. Então dá para usar amor em pó, cacau em pó, hibisco em pó, clitório em pó, criando uma alquimia completamente personalizada de acordo com as suas preferências pessoais. Além disso, esses batons são multifuncionais porque podem ser usados em diferentes partes do corpo. Então, quando você cria um batom, você pode também passar ele como sombra ou blush, por exemplo. E isso é incrível porque diminui consideravelmente a quantidade de produtos que você passa por dia, além de estimular o consumo consciente e diminuir a quantidade de lixo que está gerando. Agora que você conhece a verdade por trás dos batons convencionais, a escolha é sua. Tanto de optar por opções mais naturais, quanto de não usar, caso você não tenha acesso a essas opções. Quando eu descobri tudo isso que eu acabei de compartilhar com você, eu fiquei uns 3 anos sem usar batom. Recentemente é que a gente começou a testar outras opções. E aí, agora cabe uma reflexão de vida. De que tipo de estilo de vida você quer ter? Para mim, eu prefiro ter mais qualidade. Então, eu abdiquei do uso dessa beleza momentânea, alimentada pela indústria, e preferi ficar com minha pele ao natural. Então se pergunte se você realmente precisa aplicar tantos produtos assim, se você realmente precisa aplicar metais pesados na sua pele todos os dias. Aproveita e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também buscam uma vida mais natural e saudável. Juntas podemos criar uma revolução na forma como cuidamos do nosso corpo.